Então peço a vocês, em nome de Jesus, alivie a carga da liderança, no nome precioso de Jesus. Vem orar, não despreze o culto de oração. Hoje o Paulinho colocou lá uma frase do M. Bond lá sobre oração, e está lendo aquele calhamaço de livros sobre oração. Depois que tu ler, quiser me emprestar, eu gostaria de ler aquele livro. Não li, não tem e não li ainda. Alguma coisa está errada. Me diz os jovens aí, algo de errado não está certo. Isso posto, com todo amor, com toda alegria, abram Tiago capítulo 4, versículo de número 13 ao 17, nós vamos concluir o capítulo 4 hoje. Amém? Aleluia, glória a Deus. Não vou pedir perdão para ninguém. Não é o meu. Tiago, capítulo 4, verso 13 em diante, diz assim. O título diz a incerteza da vida. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso peca, ou nisso está pecando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque assim diz a Bíblia, pois assim diz as Escrituras Sagradas. Esse sermãozinho que está há 12 dias marinando lá. Orava, olhei ele, oro. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar, como tem nos abençoado todas as terças-feiras, nos próximos 34 minutos que me restam. Dando sequência, então, à nossa série de estudo na carta de Tiago sobre como ser um cristão íntegro, como ver uma vida cristã plena, integral, como deixar o nominalismo, deixar de ser um cristão nominal, só professa a fé cristã da boca para fora. Nós estamos estudando a carta de Tiago, é a carta mais prática, alguns vão chamar, você já sabe disso, de o livro de Provérbios do Novo Testamento, de tão prática que é essa epístola. E nós estamos aqui, semana após semana, vendo a forma prática, o aspecto prático do Evangelho na vida, no dia a dia da nossa vida. Ele é um antídoto para uma vida de aparência. Quem quer uma vida cristã mais profunda, mais séria, mais autêntica, deve ler Tiago, estudar Tiago, orar em cima de Tiago. E verso 13 ao 17, Tiago dá uma advertência sobre a arrogância, sobre a prepotência de alguns irmãos da igreja, que ele possivelmente conhece ou ouviu falar e sabe o estado que eles estão. Eles estão cheios de presunção, cheios de arrogância. O orgulho cega o ser humano para a realidade. O ser humano faz coisas e diz coisas como se ele fosse o senhor da sua própria vida. Tiago vai falar sobre essa realidade. Indivíduos que, tomados de orgulho, tomados de vaidade, fazem planos, fazem projetos, falam coisas como
fosse o próprio Deus de suas vidas, como se fosse Senhor para si mesmo, como se os seus dons para comprar e vender, os seus talentos que tem para negociar, fosse um fim em si mesmo. Nós temos habilidade, nós temos capacidade. A ideia aqui é que Tiago traz uma advertência para aqueles que acham que pode viver sem Deus. Aqueles que podem viver sem o Criador, mesmo usando os talentos e os dons que o Criador deu. Aqueles que querem viver como ateus na prática. Essa advertência é sobre isso. Aqueles que não têm coragem para admitir que não creem em Deus, mas vivem as suas vidas como ateus, vivem a sua vida como se Deus não existisse. Essa perícope é sobre esta verdade, e Tiago traz uma tremenda advertência para aqueles que se dizem cristão e vivem como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existisse. Vive como se a Bíblia fosse uma grande mentira, vivesse às vezes não como se a Bíblia fosse uma mentira, mas como se fosse a existência de Deus é inútil. Tem gente que vive a vida cristã como se Jesus fosse um peso e não convidam ele para nada na vida. Essa é a ideia dessa perícope. Deus é apenas um conceito, uma ideia abstrata e não uma pessoa real. Eu consigo viver sem ele. E é interessante que Tiago não está escrevendo para o paganismo. Tiago não está escrevendo para o platonismo. Tiago não está escrevendo para o gnosticismo. Tiago não está escrevendo para o espiritismo. Tiago não está escrevendo para os idólatras. Tiago não está pregando para aqueles que seguiam por guias, para os Exus, pelos caboclos. Tiago não está escrevendo por aqueles que são do hinduísmo, shintoísmo, são de todas as diversas religiões. Tiago está escrevendo a cristãos que estão tentando viver as suas próprias vidas, da sua própria maneira, como se Deus fosse um peso morto, como se Deus fosse uma ideia abstrata, um ser inútil, como se eles casam, eles deixam de casar, eles comem, eles bebem, eles começam uma carreira, eles terminam uma carreira, eles começam um negócio sem consultar a Deus, sem priorizar, fazem os seus planos e não convidam Deus para esses planos. Lembra que o primeiro sermão de 2021 foi sobre fazer planejamentos? E um dos tópicos do planejamento era convidar Deus para os planos. Eu falei para vocês aqui, tem um mistério na Mário Quintana. Todas as coisas convergem aqui no sermão e na época do ano. É uma coisa gloriosa. Eu não vou pregar o último sermão do ano. O último sermão do ano quem vai pregar vai ser o Gabriel, domingo que vem, um culto de ações de graça. Esse será o último sermão que eu vou pregar este ano. Se Deus quiser, assumirei o púlpito da igreja o ano que vem e pregarei mais sermões, se Deus quiser. Mas esse ano é o último sermão. E eu termino como comecei o ano. A necessidade que em nossos planos, o nosso Deus, seja prioridade. Que em nossos planos, em nossos projetos, os nossos sonhos, uns voltaram a estudar, concluíram o ensino médio, outros terminaram a faculdade, outros iniciaram o plano que você começou, a ideia, e você convidou o Senhor. Isso é algo maravilhoso. Mas Tiago está nos relatando que alguns indivíduos na igreja vivem como se Deus não existisse. Verso 13. Vou fazer o primeiro comentário, verso 13. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, teremos lucros. Nossa, é arrogância sobre arrogância. Vou fazer isso, vou ficar um ano, vou em tal lugar, vou fazer isso, vou ter lucro. Ele acha que é o Lion, né? Lion dos Thundercats. Espada justiceira, me dê a visão além do alcance. E ele viu lá o lugar, viu o que ele vai fazer, e viu até o lucro. A mente dele está no futuro. Você só tem um hoje, pela graça de Deus. O amanhã pertence a Deus. Mas o ser humano em si mesmado, orgulhoso, ele fica já lá no futuro, como se pudesse controlar o futuro. Como se tivesse ingerência sobre o amanhã.
Quando você não ora pelo futuro, quando você não pede a bênção de Deus nos negócios, o que você está dizendo para Deus: Deus, eu me basto sem ti. Eu não preciso de ti. Então, construto humano, construção social, cristãos evangélicos batizados que tomam ceia, que vêm na igreja e que não têm uma vida regular de oração, de estudo sistemático da Escritura Sagrada. O que eles dizem para a vida e para Deus é dizer: Deus, tu é apenas uma mera construção social, tu não é uma realidade. Eu posso acordar, dormir e acordar, e a minha vida já está pensando há 5 anos lá na frente, e tu não está nele nos meus planos, eu me basto. Isso é terrível, isso é orgulho, isso é arrogância terrível, e Tiago tem uma advertência para essas pessoas. Esse tipo de orgulho é diametralmente oposto à sabedoria que vem do alto, que é humilde. Como a gente já estudou no capítulo 3, a sabedoria que é do alto, ela é humilde. Esse verso 13, temos aqui exemplo de pessoas que fazem seus planejamentos e trabalham sem pensar em Deus. Uma advertência contra aqueles que desconsideram de modo arrogante, soberbo, a soberania de Deus. Temos aqui exemplo de gente que, de forma arrogante, desconsideram que este mundo não está sendo governado por um destino cego, mas é regido por aquele que habita no alto e sublime trono, e está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Ele é soberano, Ele é o único soberano. Você está respirando é pela graça dEle. Você tem emprego é pela graça dEle. Você tem roupa é pela graça dEle. Você ainda está casado é pela graça dEle. Você tem filhos é pela graça dEle. Você tem um lar é pela graça dEle. Deus, na sua soberania, distribui todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu poder, conforme lhe apraz. Se opor a Deus, achar que pode administrar a vida sem Ele. Há uma advertência contra aqueles que desconsideram de modo arrogante a doutrina e a realidade da soberania de Deus. Se Deus permitir, eu concluo esse sermão. Se Deus permitir, eu ainda volto para casa. Volta da churrasqueira. Se Deus ninguém é culpado por isso. Jesus está dizendo que no tempo de Noé, não é errado você amar alguém, cortejar alguém, se preparar para o casamento, fazer um enxoval, ter uma casa e viver felizes para sempre. Errado é comer, beber, trabalhar, casar e sem levar em consideração que Deus existe. Apesar de ninguém culpar uma pessoa por comer, beber, casar-se, a questão é que, na vida dos contemporâneos de Noé, não havia lugar para Deus. Esse era o grande problema. Não havia lugar para Deus, para o divino, para o eterno. Eles foram condenados e julgados por causa disso. Tiago tem um paralelo com esse sermão de Jesus. Há espaço para todas as coisas, menos para o eterno. Não havia lugar para o eterno. Eles viviam como se Deus não existisse. O mesmo aplica-se aos comerciantes que Tiago está direcionando a sua exortação. Vocês fazem as coisas como se Deus não existisse. É um ateísmo na prática. Não é um ateísmo teórico, cognitivo, elaborado, filosófico, mas vivem como se Deus não existisse. O problema não está nas transações comerciais. Tiago não está aqui denunciando a ética do comprar e vender, se o capitalismo é certo ou correto. Não é esse o problema. Ele não está tecendo uma doutrina da economia, uma teologia da economia, embora a Bíblia tenha uma resposta para isso. O que Tiago está chamando a atenção nessa advertência a eles e também a nós essa noite é a falta de consideração para com Deus.
vou realizar, vai ser desse jeito. Não considera a vontade de Deus, o propósito de Deus, a igreja de Deus, o evangelho de Deus, levam as suas vidas como se Deus não existisse. Primeira aplicação dessa primeira perícope. Como você vive o seu dia? Como é que você vive o seu trabalho? Você pensa em Deus só no culto? Os puritanos dizem que nós devemos viver a vida cristã deve ser corendeu, perante Deus, diante de Deus, comendo, bebendo, dormindo, na cama com a minha esposa, na mesa com meus filhos, eu estou diante de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se nós tivéssemos essa consciência de que os olhos de Deus estão permanentemente sobre nós, nossa vida cristã seria vivida de forma diferente. Os olhos de Deus estão constantemente sobre a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 14. Capítulo 4 de Tiago. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Olha a forma que ele barra o orgulho desses comerciantes e membros da igreja. Ele dá é quase um tapa, no peito, assim. O cara está dizendo que eu vou fazer, eu me basto, eu consigo. É como se Tiago pegasse aquela caneta ungida no poder do Espírito e desse um soco. Alto lá, cara pálida. Olha que, você não sabe o que acontecerá amanhã. O que ele está dizendo aqui? Você não sabe o que acontecerá amanhã é o seguinte, ó, tu não sabe um palmo do teu nariz. Tu não tem gerência nem sobre o minuto o minuto futuro, daqui para frente, 5, 10 minutos futuro, tu não domina, tu não é o Senhor de nada e de ninguém, até mesmo os teus pulmões estão funcionando, é pela graça de Deus. Eles estão em si mesmados, então o Tiago traz a advertência, e ele os barra dizendo, em primeiro lugar, ele afirma, ele faz uma afirmação e ele faz uma indagação. A afirmação ele diz, você não sabe o do amanhã, você não conhece o futuro, você não tem condições de viver sem mim, você não pode excluir Deus dos seus planos e dos seus projetos, porque só Deus conhece o futuro. Você não tem que estar preocupado com as resoluções do Covid ou da economia, você não tem que temer o futuro, sabe por quê? O teu Deus está no futuro. A igreja não precisa temer o amanhã, porque embora eu não sei do amanhã, embora eu não sei do futuro, o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está amanhã. Se eu chegar amanhã, ele vai estar com os braços abertos dizendo, Ismael, sorria, Leon, eu estou aqui, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Tiago exorta eles, chamando-os para a realidade, abandonem o orgulho, abandonem a cegueira espiritual de vocês. Ele afirma, em primeiro lugar, você não conhece o futuro, você não pode ver o amanhã, você não conhece um palmo do seu nariz. Coloque-se diante de Deus, coloque-se no seu lugar. Ele faz uma afirmação, mas ele faz um questionamento para barrar o orgulho humano. Ele continua no verso 14. O que é a vida de vocês? O que é a vida? Eu postei esses dias no grupo da igreja, perguntaram por um filósofo, Clóvis Martins de Barro. O que é a vida, Clóvis Martins? E o filósofo começou, a vida é fósforo, ferro, é energia pura. Ele fala, energia pura. Não, mas o que é a vida? Aquela coisa toda, é o quê? O que é a vida? Eu não soube responder. Deixa eu dizer para vocês o que é a vida. E Tiago diz, seus orgulhosos, quem vocês acham para dominar, vocês querem viver sem Deus? Respondam o que é a vida. Se vocês entenderem o que é a vida, vocês vão entender que vocês não podem administrar nada de ninguém. O que é a vida? Em primeiro lugar, Salmo, eu vou pedir ajuda do projetor agora. Salmo 39, verso 6. A vida é frágil.
Tem que ser rápido aqui, quero terminar bem no horário. Salmo 39, verso 6. A vida é frágil. Verso 6 diz assim, olha que é culto de ensino, tem que ter estudo bíblico, a Bíblia sendo folheada também. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouro e não sabe quem ficará com eles. Verso 11. Quando castiga alguém com repreensões por causa do pecado, destrói nele como traça o que tem precioso. De fato, o ser humano é puro vaidade. O que é a vida? Em primeiro lugar, esse salmo está dizendo que a vida é frágil. A vida é frágil. Meus, pelo amor de Deus, igreja da Mário Quintana, pelo amor de Deus. Quase 2 anos de pandemia, um microcosmo, um vírus, um ser que precisa ser visto com microscópio, fez um estrago na vida humana, um serzinho quase insignificante. A vida é frágil. Para que tanta arrogância? Para que tanta soberba? Para que acha que pode administrar a vida, a família, sem Deus, a igreja, sem o Espírito Santo? Quem somos nós para viver sem a Bíblia, sem o conhecimento de Deus, sem a ajuda de Deus? A vida é um vapor. Ai, é um vapor. Tiago diz, vocês não podem viver sem Deus. O que é o amanhã vocês não dominam. O que é a vida vocês também não dominam, ela é frágil. O que é o ser humano? Salmo 102, verso 3. Ai, assura lamanda lais. Oralabagassuri me canta laias. Salmo 102, verso 3, o que é a vida? A vida é frágil. A vida é frágil, olha o que diz o salmista no Salmo 102, verso 3. Porque os meus dias desaparecem como uma fumaça, e os meus ossos queimam como se estivesse no fogo. A vida é apenas uma neblina, uma fumaça. É frágil, é transitória, é passageira. Quem é você para dizer que fará ou deixará de fazer? É a graça de Deus que está mantendo a igreja. É a graça de Deus que está mantendo esse pastor. É a graça de Deus que está mantendo você aqui dentro. É a graça de Deus que está mantendo você que está me escutando. É a graça de Deus que está sustentando o cosmos. Ah, queridos irmãos, a vida é frágil, a vida é transitória. Oséias capítulo 13, verso 3. Oséias, olha o que diz o profeta Oséias, capítulo 3, abra a sua Bíblia, tenha prazer em estudar a Bíblia. Nos cultos de ensino, vamos fazer um acordo aqui, não venha sem a sua Bíblia. Eu não quero brincar de pastor e não quero que a igreja brinque de ser igreja. Oséias 13, 3. Olha o que diz o texto sagrado. Tem muita coisa para falar, mas eu tenho pouco tempo. Por isso serão como a névoa do amanhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece como a palha, que o vento leva da eira como fumaça, que sai por uma panela. A vida. Ela vai, elas passam. 4 anos eu não precisava desse trequinho aqui. E a cada ano piora o negócio. Está cada vez mais grosso isso aqui. A vida vai. Tiago, cheio do Espírito Santo, adverte os cristãos contra o orgulho, indagando se eles conhecem o futuro, não conhecem. E indagando o que é a vida, explicando a vida é frágil, transitória, passageira. O que mais? Deus tem o controle da vida. 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Esse texto é lindo demais. Abra rapidamente 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Eu falei que eu vou ler o 6, mas eu não vou ler o 6 porque ele é lindo demais. Eu vou ler desde o verso 1. Esse texto aqui, essa oração de Ana, é demais.
Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são vestidos de força. Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar-se ao lado dos príncipes, para fazer herdar no trono da glória, herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os inimigos dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Verso 6 de novo: o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. A Bíblia diz que a vida, quem tem o controle da vida é Deus. Ele que dá, Ele que tira, Ele que exalta, Ele que abate. Olha que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, por favor. Está ótimo. 8 minutos, dá para fazer tudo que eu quero. Atos 17, verso de número 25 e 28. Olha que texto lindo. A vida está no controle de Deus. 14, 25 e 28. Olha o que diz. O verso 25 primeiro. É o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mão humana, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 28. Pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Agora vai para o capítulo 14 de Atos. Atos capítulo 14 e o verso de número 16 e 17, olha que texto lindo demais. Atos 14, 16 e 17, olha que texto poderoso. Sermão de Paulo em Listra, quando tentaram adorar ele e Barnabé, olha o que ele diz. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuva dos céus, estações frutíferas, e enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Tanto em Atos 17, 14, Paulo está dizendo assim, que a vida, ela é governada, sustentada por Deus. E aqui no capítulo 14, Paulo está pregando a gentios, a ímpios. Sabe quem dá alegria para os ímpios? Para os idólatras, para os adúlteros, para os pederastas, para os ateus. Sabe quem enche o coração deles de alegria? Diz a Bíblia, é o nosso Deus, mesmo eles não sabendo o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe quem põe o pão nosso de cada dia, até mesmo na mesa dos idólatras? É o nosso Deus. A vida é controlada por Deus. A vida deve ser vivida à luz da providência divina. Tiago está dizendo, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, vocês não conhecem o futuro. Ele continua, mas o que é a vida? A vida é frágil, a vida é transitória, a vida é um dom de Deus. Deus tem o controle da vida. A vida deve ser vivida à luz da providência divina, do governo, da administração do Senhor. Você é tudo aquilo que Deus te fez ser. O teu conhecimento teológico, doutrinário, a tua carreira é tudo aquilo que Deus permitiu que você seja. Portanto, dobre o seu joelho e adore o Senhor, porque Ele deu a você aquilo que Ele quis. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
verso 15. Antes de sermos orgulhosos, Tiago diz. Antes, todavia, verso 15. Em vez disso, deveríamos dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me ajudar, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Há uma presença de Deus tão poderosa aqui essa noite. Jó disse, se ele tirar o seu fôlego, o seu espírito, aqui é o Espírito Santo, se ele tirar o espírito, a alma, o corpo cai imediatamente. O Espírito Santo não apenas está sobre os crentes, o Espírito Santo é o Espírito de vida dos regenerados, é o Espírito da vida dos regenerados e também da nova vida, mas é o Espírito Santo o autor de toda a vida humana, até daqueles que estão em rebelião contra o Senhor. A vida que eles têm é pela graça de Deus. Você lê em casa o Salmo 104, sopra o teu espírito e toda a terra se renova. A ideia aqui é que o Espírito Santo faz a terra germinar. Só existe relva, planta, fruta, só existe legumes, verduras, só existe pomar por causa da presença poderosa do Espírito. O Espírito é o Espírito de vida e só existe vida pela graça de Deus. Aleluia! É Ele que dá o alimento aos leões, aos corvos e à ursa. É Ele que dá as cordas, as corças, forças, bendito seja o nome do Senhor. E é Ele que sustenta as batidas cardíacas do nosso coração. A vida é um dom de Deus. Deus tem o controle dela, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, é um pecado de arrogância contra a soberania, contra a providência de Deus. Achar que pode viver sem Deus. Tiago ensina que Deus é soberano sobre a nossa vida, sobre nossos planos, sobre nossas ações, sobre nossas realizações. Deus tem o controle. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso posto, como é que você está diante do futuro? Você quer controlar? O que eu vou comer? O meu filho... O mundo está perigoso para ter filho. Quando que o mundo não foi perigoso para ter filho? Os mais velhos que eu aí. Quando que o mundo não foi perigoso para ter filho? Não, pastor, é difícil ter filho porque o mundo é perigoso. Olha a história, tu vai ver que o mundo sempre foi perigoso. Você quer controlar o futuro? Você só tem o hoje. E olha, dizia minha madrasta, male porcamente. Male, ela não fala mal, ela fala male. E não falava mole, falava molo. São Luís Gonzaga, galera. Male porcamente, tu tem o hoje. Se Deus quiser, eu vou ver aquela menina nascer. Ou menino, eu já estou inclinado para ser menina. A médica soprou. Se Deus quiser. O fato é que um dia eu vou conhecer. Aqui ou na glória, um dia eu vou conhecer. Mas eu vou conhecer. Teria prazer de ver o Raul ensinando o credo apostólico, os 10 mandamentos para o meu neto ou minha neta. Isso é maravilhoso. Mas é se Deus quiser. Como é que você faz seus planos? Pense, avalie isso. Verso 16. Eu vou só até aqui. Agora, entretanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho arrogante, semelhante a este, é mau. A ideia aqui, Tiago toca de forma prática na altivez dos seus ouvintes. E ele diz assim, preste bem atenção, é só uma frase, tá? Pensa que não tem nada, já vou encerrar mesmo, não estou brincando. Gloriar-se de maneira arrogante a respeito das próprias habilidades e conquista é pecado, porque demonstra falta em reconhecer o papel de Deus nas nossas realizações. Eu vou repetir isso, que é algo de extrema importância. Gloriar-se de maneira arrogante a respeito das próprias habilidades e conquistas
é pecado, porque demonstra falta em reconhecer o papel de Deus nas nossas realizações. O cristão só pode gloriar-se em Cristo. Só Cristo é a razão da nossa alegria e da nossa glorificação. Só Ele é a fonte. Que Tiago está querendo dizer assim, ó, esse orgulho é mau. Vocês são bons vendedores, vocês têm habilidade de comércio. Mas se gloriar nessa habilidade, que é um presente de Deus, é um dos piores pecados. Eu sei pregar, eu sei interpretar a Bíblia, vou botar uma igreja aí e não é assim que funciona. Todo dom que você tem é um presente de Deus. Não use desse mesmo dom para pecar contra o Senhor. Não te estribe nas habilidades que Ele te deu. Tua capacidade de ler, tua capacidade de interpretar não te exime de você fechar a Bíblia depois de fazer a exegese, dobrar os joelhos e clamar: Deus, eu preciso a unção do Teu Espírito. Eu preciso que Tu abra o coração da Tua igreja e faça ela conhecer o Seu Evangelho. Acabou. Vamos estar em pé. Só vou ler o verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aqui ele está dizendo: você sabe que deve ver humildemente na presença de Deus. Vocês sabem que vocês devem viver perante o Senhor todo o tempo e toda hora. Vocês não vivem, nisso é pecado. Pecado não é só cometer, de comissão. Prática. Deixar de fazer as coisas que devem ser feitas também é pecado. Eu não menti, eu não menti. Já viu essa frase? Eu só omiti. Pecado. Pecado. Minha oração aqui essa noite, no nome do Senhor Jesus, é que essa advertência não seja pesada para você. Mas que você possa entender o carinho de Deus. Deus berrando a você: não tente viver a vida sem mim. Tu vai quebrar a cara. Pode rir porque você é virgem. Pode rir de você porque você não fica, não dá beijinho. Pode rir por você não trai. Já me chamaram de viado um monte de vezes. Eu já falei aqui para você numa outra hora. Me ofereceram dinheiro e um banho de loja. É certo que eu sou pobrezinho, mas aquela ali é milhões. Deu um banho de loja. Calhamaço assim, mulher rica. Tinha feito 3 lipos. Bam lá dos camelódromos. Te dou esse dinheiro, um banho de loja. Eu só queria 1 hora contigo no Botafogo. Eu nem sabia o que era Botafogo. Porque eu fiquei sabendo que era um motel famoso. Não vale a pena. Não podem chamar, caçoar você, mas não vale a pena viver sem Deus. Não vale a pena. A nossa alegria, aquele que gloriar, gloria-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Veja essa advertência não como uma crueldade de Deus, mas como Deus sendo bondoso e generoso para você. Busca o Senhor, anda com Deus. Amém. Fecha os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, antes de mais nada, queremos te pedir perdão, Senhor, porque às vezes queremos ver de forma autônoma, independente. Não oramos de forma séria, às vezes nas decisões tão profundas. Somos superficiais na oração. Quantos homens de Deus perderam o ministério porque casaram mal? Quantas mulheres de Deus que anelavam viver para a tua glória, mas se envolveram com homens errados? Vivem a infelicidade de uma decisão tomada na energia da carne, na força da carne, no poder da carne. Ó Deus, nós oramos, nós humilhamos diante de Ti essa noite. Ajuda-nos a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nas coisas mais simples da vida, até as coisas mais sérias. Não permita que nós sejamos levianos, Senhor, mas que nossa vida seja vivida perante o Senhor, no poder do Teu Espírito, centrada na palavra de Deus, centrada nas Escrituras Sagradas. Ajuda Mário Quintana a ser uma igreja centrada na Bíblia, centrada na Escritura, centrada em Jesus, centrada em Cristo, centrada na Trindade, centrada no Evangelho. Ajuda as famílias a orientar as suas vidas pelo poder do Espírito Santo.
Ajuda os maridos, as esposas, os filhos a direcionar as suas vidas na autoridade do nome de Jesus, no poder do Evangelho. Que ninguém aqui ande num curso da sua vida, numa trilha diferente da vontade de Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a entender que a vida só vale a pena quando a vida é vivida para a glória de Deus, na vontade de Deus, do poder de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus. Ajuda, Senhor, os adolescentes, as crianças, os jovens, os casais a entenderem que a vida só pode ser vivida da maneira, do gosto, do jeito, do propósito de Deus. No nome precioso de Jesus nós oramos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo na carta de Tiago, por mais uma verdade preciosa, Senhor, e ajuda-nos a viver da maneira da tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. E a orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém.